turminha do quinto ano, tudo bem? Que saudade de vocês! Hoje nós damos início à nossa aula de número 6. Vamos lá? Pega o seu caderno, por gentileza, o seu lápis e a sua borracha para anotar. Coloca assim, ó, a data de hoje, o tema da nossa aula, gêneros musicais e aula número 6. Dessa forma, você não vai ficar perdido. Você vai ter a matéria toda certinha no seu caderno e quando você precisar estudar para uma prova, para uma atividade, você já tem tudo certinho no seu caderno, beleza? Então vamos lá. Gente, nós estávamos falando sobre a música afro-brasileira, né? Nós já falamos da orquestra também, dos instrumentos musicais, nós já falamos como que esses instrumentos se organizam, suas famílias, os tipos. Já mostrei os sons para vocês, a música afro da mesma forma, origem, características e tudo mais. Agora nós vamos estudar sobre um tema muito importante, que são os gêneros musicais. Você já ouviu falar em gênero musical? É estranho esse nome, né? Pois é, muita gente não conhece o que quer dizer gênero musical. Algumas vezes só os músicos profissionais que usam esse termo, mas ele é muito importante. E nós que estudamos música precisamos entender a diferença entre gênero e ritmo, porque várias pessoas confundem. Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre esses dois, ok? Então vamos lá. Os gêneros musicais são as características em que as músicas se encaixam. Cada tipo de música pertence a um gênero específico, tá? E isso permite que todas as músicas sejam organizadas de forma que as composições dos artistas se norteiem ou se guiem, né, por elas. Gente, cada música, quando ela é criada por um artista, quando ela é criada por um autor, ela vai se encaixar em um determinado gênero. Tá? Então, é como se fosse categorias de todas as músicas que existem. Existe a categoria do samba, a categoria do rock. Vou mostrar tudo isso para vocês bem explicadinho. Mas é importante que todo mundo conheça essa palavrinha, né? E esse elemento tão importante da música que é o gênero musical, ok? Aqui está dizendo nesse texto, que você pode até copiar no seu caderno, que o gênero musical ele faz com que as músicas sejam organizadas. Se não houvesse gêneros musicais, ia ser uma bagunça. Ninguém ia saber essa música aqui é de que tipo. Que música é essa? Ia virar uma confusão entre os músicos, entre os artistas. Então, foi por isso que foi necessário se criar os gêneros musicais. Combinado? E como eu disse para vocês, muitas pessoas confundem o gênero com o ritmo, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui a definição dos dois. Gênero, como eu já falei, é a categoria em que aquela música está inserida. Para que eu consiga classificar qualquer música dentro de um gênero, eu tenho que levar em conta algumas coisas muito importantes dessa música. Por exemplo, qual que é o estilo musical dela? Qual que é o tema? Essa música fala sobre o quê? A letra dela está falando o quê? Tá? Qual que foi a intenção do artista, do músico, quando ele criou a letra, criou o ritmo, criou a melodia dessa música? Então, eu tenho que levar isso em conta para classificar o gênero, tá? Que tipo de som é esse que tem nessa música? Quais os instrumentos musicais que tem nessa música? Isso é muito importante para definir um gênero, tá? E outra coisa é a cultura. Essa música, ela é tradicional, ela é cultural, ela vem de qual região do país? Ela vem de qual região de qual parte do mundo? Para mim definir um gênero, eu tenho que saber de tudo isso. Além de ter um ouvido muito bom, né, para música, para reconhecer, eu tenho que entender sobre o que aquela música está falando, qual é o contexto dela, tá? Porque eu sabendo isso, aí sim eu vou inserir ela dentro de um gênero musical. E o ritmo, gente? O ritmo, ele se trata de movimento coordenado de uma música. Ele tem a ver com o tempo. O ritmo, ele vai falar sobre o tempo daquela música, tudo que se refere a tempo.
tá? Então, não tem nada a ver com gênero. Eu coloquei aqui para vocês verem até um metrônomo. Eu não sei se vocês já ouviram falar esse nome. É um nome complicado de falar, metrônomo. Tentem falar, metrônomo. Complicadinho, né? Chatinho. Esse aparelho, gente, muitos músicos usam ele. Tanto instrumentista quanto cantores. Os instrumentistas, né, usam muito mais, tá? Ele serve, gente, para marcar o tempo que o músico executa aquela música. Então, o metrônomo, ele vai marcar as pulsações, ele vai marcar o tempo daquela música, nota por nota, se for necessário. Então, é um aparelhinho que todo músico tem. Às vezes ele está aprendendo a tocar uma música, né? Está tentando tirar uma música de ouvido, que ouviu e quer aprender a tocar no violão, quer aprender a tocar no piano. Ele usa o metrônomo para ajudar ele a marcar o tempo, tá? Coloquei o exemplo do metrônomo para explicar ritmo, porque tem tudo a ver os dois. O metrônomo é um elemento, né? É um objeto que ajuda o músico a marcar o ritmo. Só para vocês associarem também a ideia de que ritmo está ligado a tempo e gênero está ligado à categoria de cada música. Falando ainda sobre o ritmo, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que está dentro do ritmo. Quando eu for falar de ritmo, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre a duração do som. Eu estou tentando falar se esse som é longo, se esse som é curtinho, né? Ele demora a acabar, ele acaba rapidinho. Se esse som ele é rápido, se esse som é lento, se é aquela música lenta, se é aquela música rapidona, né? Batidona. E eu estou falando também sobre pausa, sobre silêncio. Esses três elementos aqui, eles fazem parte do ritmo, porque a gente já aprendeu na sala que os sons, ele não é formado apenas, que as músicas, desculpe, ele não é formado apenas por som, ele é formado também por silêncio, por pausas. Então, toda música tem som e pausa. E é o ritmo que vai medir isso, e não o gênero. O gênero só vai me dizer qual categoria essa música pertence. Agora que você já entendeu bem a diferença, vamos falar aqui alguns exemplos sobre os gêneros musicais, para a gente entender? Aqui eu trouxe exemplos de vários gêneros. Existem muitos e muitos e muitos outros, tá? Mas aqui eu trouxe os mais fáceis para a gente poder compreender. Por exemplo, o samba é um gênero musical. Né? Quando a gente fala samba, a gente já sabe, já vem lá na nossa memória que tipo de música que é essa, né? As características dessa música. Eu já sei, quando eu escuto um som tocando que é um samba, eu já sei que aquilo é samba. Por quê? Porque tem características próprias daquele tipo de música. Ele faz parte do gênero samba. E dentro do samba tem vários ritmos diferentes. Entenderam? A mesma coisa acontece com o rock. Eu escuto uma música, eu já sei que aquela música é um rock por causa das características dela, que pertence ao gênero do rock, tá? Nós temos o country, né? Que também é um gênero musical. A música eletrônica. Nós temos o forró, que além de ser gênero musical, em muitos lugares também é considerado como uma dança, tá? Isso é cultural. Gente, é muito importante a gente entender isso aqui, né, para ficar mais fácil, até mesmo para a gente conversar sobre música, não é mesmo? Outros exemplos que eu trouxe para vocês de gênero, nós temos o axé, nós temos o reggae, o rap, a música clássica. Vai pensando aí, quais os outros gêneros que você conhece? Nossa, tem muitos outros. Por exemplo, eu não coloquei todos aqui, senão nós vamos ficar aqui muito tempo, né? Nós temos o jazz, o blues, o gospel. O que mais que nós podemos falar? Vários outros gêneros musicais nós temos, tá? Mas para facilitar ainda mais, para a gente entender as categorias das músicas, dentro dos gêneros musicais existem ainda os subgêneros. Ai, professora, você vai complicar ainda mais a minha cabeça? Não, é super fácil. Olha só, dentro de cada um desses gêneros
existem subgêneros. É como se eu pegasse um gênero musical e partisse ele em vários pedacinhos, tá? E ele vai ter outros tipos daquele mesmo gênero dentro dele. Olha só. Por exemplo, a música sertaneja. Não existe só um tipo de música sertaneja. Eu tenho a música sertaneja de raiz, que é aquela música lá caipira, lá da roça, da nossa moda de viola, que nós sentamos debaixo de um pé de árvore lá e toca uma viola bonita para nós ouvir, né? Tem aquelas músicas bem do gênero sertanejo de raiz. Nós temos também o sertanejo romântico, né? Agora, essa semana passada, que foi Semana dos Namorados, agora nós ouvimos muita música sertanejo romântico por aí nas mídias sociais, né? E tem agora aquele sertanejo que está explodindo de sucesso, que é o sertanejo universitário, tá? Que além dele pegar um pouco do subgênero romântico, ele fala também de sofrência, né? Aquelas famosas músicas sofrências. Então, gente, dentro do gênero sertanejo, eu tenho subdivisões. Eu tenho 3 subgêneros, por exemplo. Eu tenho o sertanejo de raiz, o sertanejo romântico e ainda o sertanejo universitário. Professora, pode-se criar outro subgênero? Pode, tá? Pode surgir vários outros subgêneros no decorrer do tempo aí. Isso vai depender da criatividade dos músicos, dos artistas, da moda, né, do que se está falando no momento. Pode-se criar outros subgêneros sem problema algum, combinado? Mas o que vai mandar é a categoria principal, é o gênero dela. Se é sertanejo, vai ser sertanejo. Bom, e outro estilo de gênero que também tem subgênero? Coloquei aqui para vocês entenderem. O rock. O rock, por exemplo, eu tenho. O rock é o gênero central. Mas dentro dele eu tenho o heavy metal, que é aquele rock pesado, né? O heavy metal, aqueles que vocês gostam na sala, né? Quando eu coloco um ritmo lá para vocês ouvirem, quando eu coloco uma batida lá que vocês gostam de imitar o rock, tem o heavy metal, tem também o rock progressivo, tem o punk rock, que é um rock totalmente diferenciado. Nós temos o rock dos anos 80. Então, dentro do mesmo rock, dentro do gênero do rock, eu tenho vários tipos de rock também. Isso são subgêneros. Eu acho que ficou bem claro, né, gente? E para ficar mais claro ainda, eu quero que vocês entendam que dentro de um tipo desse de rock, de subgênero, eu posso ter ritmos diferentes. Eu posso ter ritmos variados dentro do mesmo rock. Então, o ritmo, recapitulando, ele tem a ver com o tempo da música e gênero tem a ver com a categoria que aquela música se insere. Combinado? Então, turminha, eu espero que vocês tenham gostado de aprender, né? Se ficou um pouquinho confuso, se vocês não entenderam, assiste o vídeo de novo. Eu quero falar com vocês que eu já estou lá no Telegram. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às aulas, podem me perguntar lá, tá? Assiste o vídeo, anota a sua pergunta e coloca lá no Telegram para mim. Assim que for possível, eu respondo para vocês. Combinado? E agora você já consegue, por exemplo, ouvir uma música e falar assim, ó, essa música é do gênero samba. Essa música é do gênero da música clássica. Essa música é do gênero axé. Você não vai falar mais. Essa música é do ritmo samba. Essa música é do ritmo axé. Não, o ritmo é outra coisa. Você tem que falar que ela é do gênero tal, ok? É só pra gente não falar errado mais. Ritmo é ritmo e gênero é outra coisa. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço para vocês. Eu quero que Deus abençoe e guarde cada um de vocês e também os seus pais, os seus irmãos. Um grande abraço, gente. Tchau.